Por que que o céu é chamado de céu? Pode parecer uma pergunta simples e com a resposta óbvia, estar na presença do Criador de todas as coisas torna qualquer lugar um céu. Ou pensar que as ruas são de ouro e os muros de cristal. Isso pela fé é bacana. Agora, se a gente trouxer para a nossa realidade, invertendo os sentidos, e ao invés de pensar primeiramente no céu lá de cima, a gente começar a pensar como é que é o céu no nosso dia a dia e o que o céu lá de cima vai interferir na nossa vida no cotidiano. Então vem comigo inverter os sentidos, usar a razão e a fé e ter um entendimento por que que o céu é um céu. Invertendo o sentido nisso, ao invés da gente pensar no céu que a gente vai ou o céu que nos é prometido, nós vamos pensar da seguinte forma. Olha só, se está na presença do Criador de todas as coisas, de seu Filho, 1 minuto vale mais do que 1000 anos em qualquer outro lugar, e está na presença dele, não haverá choro nem pranto, nós viveremos em paz. Eu vou apresentar aqui uma passagem nas Escrituras que dá para a gente refletir. E a passagem diz o seguinte: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente. Então, nesse momento em que nós estamos reunidos e ele se faz presente, por que que a tristeza permanece? Por que que as doenças permanecem se ele se faz presente? Porque, na verdade, eu chego a pensar, e é o que eu quero apresentar aqui para vocês, que nós precisamos ter um entendimento melhor sobre o que é o céu que é prometido para a gente. Para isso, eu peço antes que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo caso você venha gostar do que nós vamos conversar ou apresentar aqui para você. Quero deixar claro de que eu não estou querendo aqui convencer ninguém de nada. E também aceito qualquer tipo de comentário que você quiser colocar aqui embaixo, seja concordando ou discordando. Não estou aqui querendo provar nada para ninguém. O fato é que eu escrevi um livro chamado Evangelho segundo a Matemática, cujo prefácio eu estou deixando aqui disponível para você aqui embaixo, para você acessar gratuitamente. Nele tem um sumário para você ter acesso aos capítulos. Gostou do capítulo, do tema? Me solicita e aí o livro é comercializado por capítulo, eu envio para você. O fato é que nesse livro eu calculei a minha fé. Fui lá e disse, deixa eu calcular aqui a minha fé. Eu tenho que usar a razão e também tenho que utilizar a fé. Ou seja, orar com fé e com entendimento também. E eu vou trazer aqui um entendimento mais próximo da gente, o racional. Não dizendo que o racional prevalece sobre a fé e também não dizendo que a fé prevalece sobre a razão. O fato é que as pessoas às vezes utilizam muito a fé e esquecem da razão. Outros usam muito a razão e esquecem da fé. Eu quero unir esses dois tópicos e trazer aqui uma forma de viver mais em paz com aquilo que a gente tem lido, mediante o que a gente tem visto as pessoas que falam a respeito das Escrituras. No meu modo de pensar, eu comecei a ver divergência entre o que é lido e o que é falado e principalmente o que é vivido. Então nós percebemos aí que a presença do Criador de todas as coisas, ou seu Filho, ela por si só, pelo menos aqui na Terra, não traz essa paz que a gente diz que vai encontrar lá no céu. Então lá no céu as coisas são diferentes. E hoje eu conversando com um colega, eu fui falar para ele o seguinte: as Escrituras pedem que aquele que não se tornar como criança não herdará ao reino dos céus. Ou se não herdará, não é cabível uma pessoa ter pensamento de adulto lá no céu. É necessário ela ter um pensamento de criança. E eu comecei a pensar da seguinte forma: o velho, ou a pessoa idosa, como é o meu caso, já estou entrando aqui, beirando já aqui os 60 anos, eu comecei a perceber que quando você chega nessa idade, você vai chegando com idade mais avançada, você vive do passado.
porque você já não tem mais uma perspectiva para frente, você agora vive do passado. E o passado, ele traz uma certa tristeza na gente, saudade, a gente fica mais melancólico, nostálgico, porque a gente só pensa no passado, no filho pequeno, na mãe quando era mais jovem, no pai que era vivo, os pais que eram vivos, os irmãos, enfim. Você começa a viver no passado e isso traz um certo sofrimento na gente. Já o jovem, já a criança, ela não pensa em passado, ela quer saber para frente. Então, por isso que eu vejo, no meu modo de pensar, que as escrituras pedem para que a gente volte a ser criança, para a gente pensar para frente e não ficar sofrendo para trás. Vamos ver mais ou menos isso relacionado ao céu e ao inferno. Olha só, o que eu penso que vai acontecer lá no céu? Nós vamos esquecer de todo o nosso passado. O céu é esquecer o passado, é viver o futuro, isso é céu. E aí você vai estar na presença do Criador de todas as coisas, que estar na presença dele vale mais do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Porém, você tem que estar na presença dele, mas com a sua mente pensando para frente. Você não vai olhar para trás. Aí você vai ter um céu completo, a tua mente e a presença do Criador de todas as coisas, ou do seu Filho. O que acontece aqui quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dele e esse ambiente não fica um céu completo? Porque a presença dele, ok, bom demais estar na sua presença. Só que eu estou na tua presença pensando no meu passado, pensando no meu sofrimento. Eu não penso para frente. Tem que ter essas duas coisas unidas, diferentemente do que acontece com uma criança. Aí vamos ver lá o que aconteceu nas Escrituras com um rapaz chamado Lázaro. Ele estava no inferno, no Hades, é o que conta as Escrituras, e ele olhou e viu a família dele, ou seja, ele reconhece o passado. E reconhecer o passado, isso é inferno. Você torna a sua vida um inferno quando você quer viver um passado, ou então você quer resolver alguma coisa errada que você fez lá atrás, você quer resolver no presente, mas não tem jeito, aquilo ali já passou. É como uma madeira que você coloca lá um prego e você tira o prego, mas lá fica a marca na madeira. Você não consegue corrigir o passado. Passado é passado e isso torna a sua vida um inferno. No céu você não vai ter esse tipo de pensamento. Aí você vai lá até aqui e diz assim, não, mas até agora eu não entendi onde é que você quer chegar. Pois eu vou te dizer. Para você ir para o céu, e o céu ser um céu, e por que ele é um céu, você precisa amar alguém aqui na terra. Por isso que eles nos impulsionam a amar o nosso próximo. Você tem que amar o Criador de todas as coisas, mas você tem que amar o seu próximo. Significa dizer que você precisa amar alguém para você ir para o céu. Nem que seja sua mãe, seu pai, sua esposa, seu irmão, seus filhos, seus netos, seu vizinho. Você precisa amar alguém para você ir para o céu, porque senão lá no céu não vai ser céu para você. E eu vou te dizer por quê. Eu chamei as minhas 2 filhas, a Joyce e a Gabriela, e agora eu tenho 2 netos. E aí, quando você tem filho, tudo se torna diferente. E quando você tem neto, mais ainda. E aí eu vou colocar minha netinha Maria Eduarda e meu neto João Marcos como essas 2 pessoas que eu preciso amar para eu ir para o céu. Preciso amar essas 2 criaturinhas aí. E por que eu preciso amar essas 2 aqui na terra, a ponto de sentir falta deles como eu sinto hoje, eles morando lá no Rio Grande do Sul e eu aqui em Minas Gerais? Sinto saudade dele todos os dias, todas as horas. E o céu só pode ser céu, porque quando eu estiver lá, eu não vou lembrar deles 2. Eu não vou lembrar-me das pessoas que eu amo. Só pode ser um céu um lugar desse. Tem que ser tão bom esse lugar
a ponto de eu não me lembrar dessas duas criaturinhas, assim como você deve ter alguém aí que você ama e que lá no céu você não vai ter lembrança dela. E aí eu também tive a oportunidade de falar para as minhas duas filhas. E falei, poxa, como que vai ser esse céu para mim, se eu não vou lembrar de você? E aí tem a minha esposa também, né? Ir pro céu e não lembrar de quem conviveu comigo esses anos todos, desde 1990, quando casamos, e eu não lembrar dessa pessoa lá no céu, esse céu, por isso que ele é céu, porque você não vai lembrar disso. Agora no inferno você vai lembrar de todos os males que você fez, e aí você vai viver do passado. Vai lembrar de tudo que você fez lá no inferno. Lá no céu não. Você vai lembrar para frente. E eu acho que no céu não vai ser cabível eu sentir saudade dos meus netos, das pessoas que eu amo. É desse jeito. É isso que eu penso de céu e inferno. Torne-se criança, pense para frente, esqueça-se das mazelas para trás, esqueça das coisas erradas para trás e siga para frente. Isso é céu. Eu espero que essa mensagem venha trazer essa força para você, esse ânimo. As escrituras dizem, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o ânimo é você olhar para frente. As aflições é você olhar para trás. Você vai ter as aflições, mas não olhe para elas. Olhe para frente, olhe para o ânimo. Isso é céu. E dizer que o Filho do Altíssimo se faz presente onde tiver 2 ou 3 reunidos, não vai fazer desse ambiente um céu se você tiver com a mente pensando no inferno, no passado. Pense na frente e curta a presença dele quando ele se fizer presente junto aí com vocês. Obrigado se você ficou até aqui, espero que isso venha fortalecer a tua alma, o teu espírito, e que você ame alguém aqui na terra, para você não lembrar dele lá no céu. Eu sou Marcos Amaro, invertendo sentidos.